Então, bom dia a todos, bem-vindos a mais um dia de palestras aqui do nosso Interuni. Hoje temos a honra de receber a diretora executiva do BILAT, que é o Centro da Bavária para a América Latina, a doutora Irma de Mello Reiners, uma colega aí de longa data, e é muito bom recebê-la aqui virtualmente, já a recebemos pessoalmente aqui no Instituto, e passo a palavra para que a senhora se apresente e fale do que é o BILAT e as oportunidades que esses nossos alunos terão, a partir do cumprimento dos requisitos, para estudar na Alemanha por um semestre. E também, obviamente, os programas de mestrado e doutorado, que é algo que interessa muito para eles pós-graduação. Muito bem. Muito obrigado, professor Fábio. Muito bom dia. É um prazer falar com todos e trazer um pouco sobre a instituição BILAT e também as possibilidades de estudar no estado da Baviera. Eu só vou pedir para o meu colega, porque eu fiz uma apresentação, para nós trazermos a apresentação também. Momento. Para a tela, né? Que também pode ser mostrada. Enfim, eu sou de São Bernardo. Só um momentinho, Ricardo, por favor, já está gravando a apresentação. Eu sou de São Bernardo, mas já moro há mais de 30 anos aqui na Alemanha, onde eu fiz o meu mestrado e o doutorado, e aprendi alemão também. Então, vamos começar pela... Ok. Então, vamos dar início à palestra. Eu vou falar várias coisas... não sei se haverá tempo para perguntas, mas isso como vai ser definido, professor Fábio? Depois da palestra? Depois da palestra, aí eu abro o microfone se algum aluno estiver aqui, porque provavelmente você vai deixar os contatos, e aí quem tiver também dúvidas maiores pode encaminhar um e-mail para dirimir essas dúvidas. Ok. Só explicando o nome, Centro Universitário, aqui na Alemanha, a tradução é Hochschulzentrum, não significa um centro com universidades, né? É uma instituição do Estado da Baviera, do Ministério de Ciências e Artes, para fazer as conexões com a América Latina, estou tentando mudar aqui, com a América Latina, com professores, estudantes, em todas as áreas, a área governamental também. Colocando aqui, nós existimos desde 2007, o ano que vem teremos 20 anos de aniversário, e somos uma instituição do governo do Estado da Baviera. Para a Baviera, para o governo, a América Latina é de suma importância, e o Brasil, nós trabalhamos com 20 países da América Latina, o Brasil é um dos principais parceiros, tanto na economia, na ciência, na pesquisa, na inovação. Isso a nível de Estado, né? O que nós fazemos? Nós temos concedemos financiamento e bolsas para estudantes e para professores, vou explicar depois. Também estabelecemos alianças estratégicas, ou então colocamos instituições ou pessoas em contato, por exemplo, o instituto com uma outra universidade aqui, para que faça um acordo. Nós organizamos eventos, fazemos essas palestras, também participamos e organizamos feiras. Eu gostaria muito que, talvez no ano que vem, nós possamos fazer uma feira aí no Sul, porque sempre as feiras estudantis são no Rio, São Paulo, Brasília, mas com certeza podemos organizar uma feira estudantil com a participação de instituições do Estado da Baviera aí na região. Bom, essas são algumas coisas das quais nós fazemos, só para terem uma ideia. Essa foi a última feira, que foi agora no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. E o BILAT faz muitas alianças, então nós temos alianças com instituições importantes de toda a América Latina. Isso é importante também, a rede de parcerias, que trabalhamos em conjunto, fazemos a comunicação, é um trabalho networking, por assim dizer, né? Agora vamos para os programas de fomento. Primeiro, para estudantes. Desculpe-me. Temos para estudantes e para professores. Vou explicar, vamos ver qual vem primeiro. Esse é para estudantes. A bolsa para estudantes não tem que pagar novamente, né?
vocês podem vir para o estado da Baviera quando estiverem fazendo seu trabalho de final de curso ou em bacharelado ou em mestrado, podem ficar de 1 mês até 5 meses. A língua, por exemplo, quem define é o professor que vai recebê-los. Digamos que seja engenharia, se a pessoa não sabe alemão, se usa muito inglês, ou se é na medicina, ou se é na matemática. Lógico, se for uma coisa, por exemplo, literatura espanhola, pode ser até mesmo em espanhol, mas, no geral, você precisa de uma outra língua, ou seja, que não seja português. Inglês, alemão, até mesmo espanhol, mas a maioria das vezes é inglês ou então o alemão. E nós fizemos isso para que o estudante que não tem ainda aquele super conhecimento de alemão, não tem possibilidade de aprender, pelo menos possa vir aqui e fazer uma parte da tese dele, fazer pesquisa, estar em laboratórios, fazer um estágio e usar o que ele pesquisou, o que ele aprendeu, dentro do seu trabalho de final de curso. Então, é uma coisa que existem poucas ofertas sobre isso. E o que nós pagamos? Nós pagamos 992 euros mensais. Por que 992 euros mensais? Porque, nesse momento, o governo federal da Alemanha exige que estudantes estrangeiros tenham esse dinheiro por mês. Pode ser que o ano que vem eles coloquem 1.200, mas no momento é isso, para que você possa conseguir o visto de estudante. E nós pagamos também, uma vez só, o 200 euros para seguro saúde, seguro médico, e, como eu disse, não importa a questão da língua, mas o que é importante, o próprio estudante tem que buscar um professor aqui que vai ser tipo de um professor que vai cuidar dele, que vai recebê-lo. Não é um free mover, tanto que essa chamada de bolsa não está na nossa internet, porque nós não queremos que todos os alunos, eu vou tentar, e não, você tem que saber o que você quer, ok, eu faço engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia agrária, e eu vou buscar um professor, vou perguntar se ele pode me receber, em que língua ele pode me receber, aí você pode aplicar. E o mais importante também é também que o professor do Brasil, ele se responsabilize também no sentido de ajudar na conexão, ou ele fala, eu tenho lá um professor que eu conheço, escreva a ele, pergunte se ele pode recebê-lo. E isso também é bastante importante, e nós fazemos assim de propósito. O Bailado não consegue, para toda a América Latina, fazer as conexões, mas nós queremos que os próprios alunos tenham essa iniciativa de buscarem o curso, etc, etc. No momento, essa chamada se encerrou, e agora vamos lançar só o ano que vem, para que o estudante possa vir no outro ano, ou talvez no final desse ano. E se nós fizermos essa chamada, nós vamos enviar para o professor Fábio, que pode fazer a divulgação internamente. Como eu disse, não estará na nossa página. Depois, se quiserem perguntar, tudo bem. E outra coisa que eu queria comentar, nós não pagamos, o Bailado, ele não tem um budget assim enorme, nós temos um budget de mais ou menos 550 mil euros por ano para tudo que nós fazemos. Então, um ano nós fazemos tal chamada, no outro ano, uma outra chamada, e assim por diante. E nós não pagamos o voo, você fala, mas eles não pagam o voo, nossa, por quê? Ou vocês conseguem de uma outra instituição, ou vocês mesmos conseguem financiar pagando por vezes esse voo, porque a gente sabe que no Brasil dá para pagar um voo por em 10 meses, em 15 meses, etc. Agora, o que é difícil é, por exemplo, digamos que o estudante fique 5 meses. Então, é difícil ter 5.000 euros para colocar numa conta que vai ficar parada, para deixar reservada numa conta alemã para quando o estudante vier. Aí já é mais complicado, né? Para os pais fazerem isso, ou para o próprio estudante financiar. Então, com a nossa carta, olha, tal pessoa virá até 5 meses e nós garantimos que pagamos os 992 euros por mês que são necessários para ele obter um visto de estudante. E assim é muito mais fácil para o estudante
vir obter o visto. Lógico que a questão de moradia, essas coisas, ele tem que verificar com a universidade, com a instituição a qual ele será recebido. Isso também o Bailato não faz, mas tem os Willkommen Center das universidades que apoiam nesse sentido. Agora também vou falar de uma chamada que é para professores, que também é bastante interessante, uma chamada para financiamento, uma chamada de financiamento, mas para pesquisadores que essa chamada vai ser lançada esse ano. Professores da América Latina podem aplicar ou submeter, juntamente com um colega da Baviera. Caso o professor não conheça ninguém, nesse caso, com o tempo, a gente já tenta fazer os METs, né? O professor da engenharia agrária com o professor da engenharia agrária aqui. Quando a chamada for lançada, os dois podem aplicar. Nesse caso, sempre o professor da Baviera submete, mas o colega da América Latina, no caso do Brasil, também tem que escrever sua parte, que pode ser escrita em português, pode ser escrita em inglês, alemão ou espanhol. Já tudo isso para facilitar essa cooperação. Lógico que dentro da cooperação eles terão que falar ou inglês ou então em alemão, porque poucos professores aqui sabem português, mas também existem alguns. Aqui só queria explicar que o Bailad, a gente tenta acoplar todas as pessoas que estão no estado da Baviera, até uma dica para vocês, que trabalham ou sobre temas da América Latina ou com a América Latina. Sobre temas da América Latina, Amazônia, terras raras. Agora, em ciências universais, trabalha com a América Latina, por exemplo, na engenharia, medicina, matemática, ciências universais, que são iguais praticamente, matemática e matemática em todo mundo, né? Então, aqui, nessa lista nossa que está na nossa página, vocês podem buscar pessoas que trabalham no tema que vocês trabalham, ou então na área, que é mais fácil, né? E aí, talvez, olha, esse professor trabalha na engenharia naval. Vou escrever a ele porque eu gostaria de fazer um estágio quando tiver uma bolsa, etc. Então, é uma forma de buscar pessoas, mas existem outras formas também, que eu vou explicar depois. Vamos lá. Também não gostaria de frisar que o sul do Brasil é muito importante também para a Baviera e que nós temos a Fundação Blumenau-Nieser, porque o Dr. Otto Blumenau, só uma curiosidade, o Dr. Otto Blumenau, que fundou a cidade de Blumenau, ele fez doutorado aqui na universidade onde eu estou alocada, que é a Frederica Alexander Universität. E aí foi criada uma fundação e, com certeza, no futuro, essa fundação também irá financiar esses tipos de bolsa. Mas eu só gostaria de chamar-lhes a atenção para a Fundação Blumenau-Nieser, para vocês buscarem na internet, quem sabe, no futuro, que essa fundação é nova, eu sou uma das curadoras, pode existir também algum tipo de bolsa dentro da fundação. Gostaria também de contar-lhes um pouco sobre a Baviera, o panorama acadêmico. Provavelmente alguns de vocês já conhecem a Alemanha. A Baviera, onde eu moro desde quando eu vim para cá, é um dos estados mais bonitos em termos de beleza, também riqueza. Tem muitos castelos, cidades medievais. É um lugar lindíssimo para se conhecer a cultura e a história. E também temos o Oktoberfest, claro, como sabem, em Munique. Mas dentro desse estado também existem muitas excelentes universidades clássicas, vou explicar depois, universidades de ciências aplicadas, universidades de artes, é uma gama também de Fraunhofer, ou então Helmholtz Institutos, são institutos especiais, ou seja, Max Planck Instituto, ou seja, é muita ciência num estado só.
Aqui são algumas fotos de universidades, algumas são em prédios históricos, mas sempre unindo ao moderno, todas as universidades. Em tudo que eles fazem, vem a tradição e o moderno e a inovação. Bom, nós contamos com 12 universidades clássicas. O que é a universidade clássica? Seria aquela onde você faz pesquisa de base, tem o doutorado. Temos as 19 universidades de ciências aplicadas, que já são mais direcionadas a trabalhar com a indústria. Não que as clássicas não sejam, mas é que as ciências aplicadas, como o próprio nome diz, já é uma coisa que vai já diretamente em trabalho conjunto com a indústria e pequenas e médias empresas. Temos escolas de artes, no momento temos 400, agora deve estar 410 mil estudantes, temos muitos estudantes estrangeiros, enfim. E o Brasil, como disse, é um dos principais países a qual envia estudantes para a Baviera ou para a Alemanha. Aqui eu só coloquei um mapinha, né? Quase toda cidade tem uma universidade de ciências aplicadas. Então, às vezes, todo mundo pensa, eu quero ir para Munique, mas Munique é a cidade mais cara. É uma cidade que, com 992 euros, você não consegue sobreviver e é muito difícil encontrar lugar para morar que um estudante possa pagar, que seja 400 euros ou mais. Então, é importante saber que não só as universidades que estão em Munique são boas, elas são excelentes, claro, mas existem outras que são de alto nível, excelentes, onde você pode viver com muito mais tranquilidade com 992 euros, por exemplo, né? Eu estava falando, né, como buscar aonde eu poderia ir, o que eu poderia fazer. Bem, aqui nós temos uma lista, e esta apresentação ficará disponível, dos cursos que são ministrados em inglês. Tanto os cursos de bacharelado, como de mestrado ou master, né? Ou licenciatura, como dizem no Brasil. Então, aqui estão todos os cursos. Aí você pode verificar, bom, eu poderia ir nesse, eu poderia fazer uma parte dentro desse curso, ou então eu vejo o nome do professor, isso cabe dentro do meu trabalho de final de curso, ou o que vocês pretendem fazer aqui. Então, por isso que essa lista é muito interessante observar quando alguém tem interesse em vir para a Baviera. Aqui já é a nível mais de pesquisa, é a mesma lista, mas é a nível de pesquisa, pesquisar na Baviera. Então, aqui tem uma grande oferta de nome de pesquisadores de todas as áreas da ciência, como fazer para vir para cá, outras oportunidades. Também gostaria de chamar a atenção que no estado da Baviera, assim como na Alemanha, se trabalha muito em cluster. Por exemplo, nós temos um cluster de energia, por exemplo. Então, o que acontece? As empresas trabalham junto com as cátedras de energia. Então, não só uma universidade que tem, por exemplo, energia eólica, energia, de alguma forma, solar, por exemplo. Então, eles se agrupam nesse cluster e as empresas que trabalham nisso, que produzem, por exemplo, energia solar, que produzem os equipamentos para isso, também. Então, às vezes, vou dar um exemplo mais assim da Siemens, por exemplo, na área de engenharia para a medicina. Então, a Siemens fala assim, olha, eu preciso construir um equipamento para ser vendido daqui 5 anos, com tais requisitos para verificar tal coisa no cérebro das pessoas. Então, ele chama os professores das cátedras de medicina desta área, busca essa parte do que esses médicos falam e junta com seus engenheiros e fala, ok, então, para que nós consigamos
imaginar como será essa máquina que vai ser vendida daqui 5 anos. Eu vou trabalhar com a universidade, com os professores, com os alunos, tanto de engenharia como de medicina, e vou financiar 5, 10 doutorados. Então, a empresa, por exemplo, Siemens, financia dentro da universidade os doutorandos para criarem essa máquina que daqui 5 anos será produzida e vendida para o mundo todo. Esse trabalho é muito comum. E para isso, eles sempre precisam também de doutorandos que vão trabalhar dentro desses projetos, a qual, por exemplo, a Siemens financia. Isso acontece com a Puma, com a Adidas, querem criar um novo tecido, ou então algum outro tipo de plástico para fazer uma chuteira. Isso tudo eles fazem em cluster, e aqui muito financiado pela indústria. A própria, ao invés da indústria ter um centro de pesquisa, ela aloca isso para a universidade. Isso é bastante interessante para vocês saberem também. Aqui também é só uma coisa interessante, que o estado da Baviera, ele sempre está um passo à frente, vamos dizer assim. Ele criou uma agenda chamada Agenda High-Tech, que é para todas as áreas, por exemplo, desculpa, para todas as áreas como aerospace, inteligência artificial. Então, se vocês olharem na página, a High-Tech Agenda tem 1.000 novas cátedras com as novas ciências. Antes nós falávamos informática 1, informática 2, informática 3, e assim por diante. Agora, dentro dessas informáticas, por exemplo, tem vários nichos. E esses nichos, eles foram ficando cada vez maiores. Não é minha área, mas a gente sabe. Então, agora se criaram essas 1.000 novas cátedras com as novas, denominadas novas ciências, dentro da inteligência artificial, aerospace, etc. Então, é bem interessante também, é só pesquisar dentro da High-Tech Agenda para verificar quais são essas cátedras, mas algumas são interdisciplinares, são com humanas, a inteligência artificial e a psicologia, a inteligência artificial e a sociedade. Então, tem muita coisa bastante interessante também e nova para vocês pesquisarem. Aqui eu gostaria de dar umas dicas, organização para estudar na Baviera, porque é uma coisa que requer um certo tempo, geralmente mais ou menos 1 ano, alguns dizem de 1 ano a 1 ano e meio. Primeiro você tem que pensar, ok, estou fazendo bacharelado na área tal, então eu gostaria de ir um dia para a Alemanha, fazer uma parte, fazer um estágio, fazer parte do meu trabalho, ficar um semestre lá. Então, você já tem que verificar o curso, aonde você poderia ir, né? Além nisso, você tem que verificar qual universidade, qual instituição do estado da Baviera ou da Alemanha combina com você, combina com o currículo. Você tem que buscar isso na página, você tem que verificar tudo isso. Aí você tem que falar, olha, tudo bem, só que em Munique é muito caro, ou então em Berlim é muito caro, então eu tenho que buscar a área que eu quero numa cidade a qual eu possa viver melhor com o financiamento que eu terei. Né? Então, você tem que verificar quando é a candidatura, quando você tem que se inscrever, que documentos você precisa, e isso você não precisa fazer 1 mês antes de você ir, isso você nunca vai conseguir resultado, você tem que verificar isso já 1 ano antes, para você já ir verificando o que você vai precisar. Aí, outra coisa também, você tem que verificar se os documentos serão ser traduzidos, quais seriam eles, se você precisa fazer um programa, um plano de trabalho. Você tem que verificar todas essas coisas. Aqui eu coloquei algumas dicas também para avaliação, que é esse ANABIM, né? Por exemplo, eu fiz direito em São Bernardo. Quando eu vim aqui, esse ANABIM disse que o meu curso de 5 anos valia 1 ano, porque é direito é de cada país, né? Então, 1 ano eu poderia contar, e aí o resto eu teria que fazer novamente, começar novamente o curso de direito. Então, por este motivo, eu optei por fazer não área de direito completa aqui, e sim um mestrado.
E nisso, então, essas coisas têm que ser verificadas com antecedência. Aí, se existem bolsas de estudo do DAD, ou do Bailat, ou de alguma outra instituição, alguma fundação, né? Então, é importante verificar quando você deve se inscrever, o que você necessita. Isso necessita de tempo, né? Esse comprovante de recursos financeiros é aquilo que eu disse. Se o estudante vem para ficar 5 meses, 10 meses, ele tem que, normalmente, quando não é dentro de um programa, ou com uma bolsa, como eu expliquei, ele tem que comprovar que ele tem esse dinheiro, por exemplo, numa conta bloqueada, vou ficar 3 meses, então eu tenho 3 vezes 992 euros. Né? Então, deixa eu ver quanto que daria aqui, não sei mais ou menos quanto está agora em 900, vamos dizer, 990, seria mais ou menos você, por mês, mais ou menos 5.900 reais, né? Enfim, isso é uma questão importante. Outra coisa que é muito importante antes de vir para cá é a questão de onde você vai morar. Então, você tem que verificar que instituição. A instituição tem a data para se inscrever. Nós não colocamos aqui a data porque difere muito. Numa é uma data, na outra é outra data. O semestre daqui é diferente do semestre do Brasil. Por exemplo, aqui, janeiro é semestre, é no meio do semestre. Então, muitos estudantes da América Latina optam por vir em janeiro e fevereiro, porque aí, na América Latina ou no Brasil, geralmente são férias de verão. Agora, agosto aqui são as nossas férias de verão, então não tem aula. Então, essas coisas têm que ser verificadas com antecedência. Quando que é o semestre de verão aqui, quando que é o semestre de inverno aqui. Depende muito da universidade. Para universidades de ciências aplicadas é uma data, para universidades clássicas é outra data. Então, você tem que saber qual e depois tentar saber quando que é essa data, né? E quando é a data de inscrição para você fazer algum curso. Depende também. Alguns cursos começam somente no inverno, daqui, e outros somente no verão, e outros os dois. Enfim, esses requisitos, né? Olha, qual seguro de saúde eu vou comprar, por quanto tempo ele vale, isso é muito importante. Ok. Eu acho que pensar também na língua, ok, eu quero ir daqui 2 anos, por que não fazer um curso de alemão? Existem alguns cursos gratuitos, eu posso mandar depois, professor Fábio, os links dos cursos em alemão gratuitos. Aí você fala, mas é muito difícil. Sim, alemão é difícil, mas eu aprendi alemão, eu vim sozinha, aí eu comprei um livro, Aprenda Alemão Sem Mestre. E com esse livro eu comecei a aprender alemão. Então, talvez uma pequena base para ser um A1, para poder conversar na rua. Muitas pessoas aqui falam inglês, mas nem todas. Então, é sempre bom ter uma base de alemão, mesmo porque alemão é uma língua muito bonita e vai poder te trazer muito sucesso profissional, se você sabe um pouco de alemão. Por isso, eu os aconselho realmente a, paralelo ao inglês, aprenderem alemão. Vamos para a próxima. Acho que nós temos ainda alguns minutos, então eu gostaria de falar algumas coisas da questão de dimensões culturais, né? Lógico que aqui não é uma aula de interculturalidade, mas eu vou falar um pouco da minha experiência e que também nós temos que nos preparar para isso, que eu já vi muitos estudantes indo embora porque eles não se sentiam bem aqui, ou porque eles não se inteiraram ou porque eles não se adaptaram. Então, é importante saber que nós somos diferentes, até mesmo no Brasil. Por exemplo, eu sou de São Paulo, São Bernardo. As pessoas mais para o norte do Brasil pensam e agem diferente das pessoas do estado de São Paulo. As pessoas do sul do Brasil, mais ao sul, também já têm outros costumes. Então, se isso já acontece no nosso Brasil, imagina mudando de continente, né? Então, vou falar algumas coisas, professor Fábio, tenho ainda tempo, né?
Tem sim, e até eu vou organizar com os nossos alunos para o segundo semestre o que eu chamei de alemão de sobrevivência, né? Porque você vai em inglês tranquilo, mas pô, na padaria, no mercado, no táxi, no ônibus, você tem que ter as frases, né? Isso aqui não é para ensinar você eu vou escrever certinho, não, vou ensinar você a falar só Exato, isso, né? exato. Como você sobreviver dentro da Alemanha. Já aproveitando, já que a senhora me citou, eu lhe enviei uma sugestão para realizar o evento no ano que vem, das universidades, seria Camboriú, que está Ah, pertinho do aeroporto de Navegantes, onde a senhora aterriza normalmente, e uhum, no inverno, toda a cidade ela está com preço mais em conta, por assim dizer, em uhum. função de que é inverno, não tem temporada, e muitos professores aqui, tanto do Rio Grande do Sul quanto do Paraná, quanto nós aqui de Santa Catarina, temos apartamentos ali no litoral também. Uhum. Né? Então, eu mandei uma foto da parte central do nosso auditório lá em Camboriú, Ah, muito bom, eu vi. que poderia ser um local de forma gratuita, não tem custo nenhum para organizarmos o evento, né? E adoraríamos receber o evento. Outra opção, né, seria em Blumenau, mas aí tem toda uma outra questão logística, Claro. o pessoal que vem de avião, etc. e tal, né? Ali ficaria mais fácil, tipo fazer uma quinta e uma sexta, e aí depois o pessoal já aproveita o sábado e o domingo para ir na praia, passear um pouquinho. Ok, professor Fábio, vamos depois, talvez na semana que vem, pensarmos sobre isso para eu colocar no meu programa de trabalho para o próximo ano. Tá? Seria bem tranquilo de nós organizarmos essa logística. Aqui, para nós, seria fácil de a gente organizar o ônibus para fazer a visitação nessa feira, né? A gente sai aqui de manhã, tipo umas 7 da manhã, quando é 9, 10 horas estaremos lá, fica das 10 até as 4 da tarde lá, e depois o ônibus retorna com os alunos para cá. Os professores não, a gente pode ir já e ficar os 2 dias sem problema nenhum. Ok, muito bem. Então vamos pensar nisso e setembro, se é uma boa data, vamos verificar isso com carinho, tá? Isso, Enfim. porque outubro já complica, porque aí Balneário Camboriú recebe os turistas da nossa Oktoberfest. Ah, Por isso ok. o Tá preço dos bom. hotéis sobem de novo. E daí Ah, depois muito já bom. engata a temporada e vai embora. É, tá, não, tudo bem. Setembro é um bom mês, tá ótimo. Então vamos lá. Eu queria colocar um pouco aqui uma questão das dimensões culturais, né? É lógico que eu não vou fazer para nós fazermos um curso de interculturalidade, nós precisaríamos de umas 4 horas, podemos pensar nisso, mas é uma coisa que demora mais. Mas eu gostaria é, de comentar algumas coisas que também eu vivi e que são importantes e que a pessoa tem que estar preparada quando estiver aqui. Mas uma coisa eu digo, por que existe o Bailat? Por que a Baviera se interessa pela América Latina? Por que nós existimos? Porque existem vários motivos. Um deles, existem muitas empresas alemãs que estão, por exemplo, no Brasil. Então, se vocês vierem para cá, aprender um pouco como pensa o alemão, como pensa um chefe alemão, como pensa um alemão, quando vocês voltarem para o seu país de origem, ou forem para outro país da América Latina, ou até mesmo ficarem aqui, vocês serão um excelente funcionário dessas empresas, porque vocês sabem como pensa o brasileiro, como age o brasileiro, como reage o brasileiro e também o alemão. E com isso dá uma grande flexibilidade como chefe de saber as duas partes, né? De compreender, de saber trabalhar com os dois tipos diferentes de mentalidade. Um outro motivo pelo qual o Bailado existe é porque também a ciência, para nós ganharmos novo conhecimento, para resolvermos o problema da humanidade, vamos dizer assim, a grosso modo, novos medicamentos, novos alimentos, tudo. Nós não, a Baviera ou a Alemanha não consegue obter todas essas ciências aqui. Ela precisa do quê? Precisa de países amigos, como, por exemplo, o Brasil, cientistas e o lugar também, a natureza, a flora, a fauna, para juntos
trabalharem juntos para, por exemplo, descoberta de um medicamento ou para a descoberta de um novo alimento, etc, etc. Então, esses são os motivos pelos quais existe o BILAD, para nós criarmos essa aliança científica, acadêmica, cultural, até mesmo econômica. Então, eu vou comentar aqui, talvez até vocês mesmos saibam, mas vou fazer um breve comentário. Aqui eu coloquei todas as partes, mas eu vou passar para a segunda parte, que seria a orientação para os fatos. Como pensa o alemão, né? Por exemplo, quando nós nos encontramos, os brasileiros, oi, como foi seu fim de semana? Como tá? E tal. Tudo bem, isso até existe aqui, mas na maioria chega numa reunião de trabalho ou chega na universidade e já começa a tratar do assunto. Por exemplo, quando eu comecei a estudar direito, eu não sabia ainda totalmente as palavras na área de direito. Sentei na aula, tinha umas 300 ou 400 pessoas. O professor falou o nome de um livro. Olha, vocês têm que comprar o livro tal. Mas ele falou lá na frente. Aí eu perguntei para o meu vizinho, falei, como é que chama o livro mesmo? Aí a pessoa respondeu, se você não entende o nome do livro, então você nem precisa sentar aqui. Então, pode ir embora. Tipo assim. Então, eu levei um choque, né? Mas, na verdade, ele tinha razão, né? Mas só que esse tipo de coisa, eles já vão ao assunto, não querem ser interrompidos, é bem mais racional, vamos dizer assim, né? E é muito difícil misturar o trabalho com a vida pessoal. Geralmente é bem separado. Fazer amigos no trabalho também é bem mais difícil do que no Brasil. Então, eles sempre vão mais para fatos. Uma outra coisa também que, quando eu cheguei aqui, foi difícil, porque existem muitas regras, nós temos também muitas regras no Brasil, mas praticamente, no geral, os alemães cumprem as regras, existem naturalmente exceções. Aqui a sociedade está modificando-se muito devido à entrada de pessoas que não cumprem ou que querem que a sua regra valha aqui. Isso é bem complicado, não vamos tocar no assunto, mas, no geral, os alemães, as regras, eles cumprem e eles exigem praticamente que você também cumpra. Então, por exemplo, eu não sabia algumas coisas, por exemplo, do farol, se o farol ainda tá verde, não, está vermelho para pedestre, aí você vai porque não tem ninguém. Não, você vai levar uma bronca na rua porque você atravessou o farol vermelho para pedestre, mesmo que não tinha ninguém. E no Brasil a gente faz isso até por segurança, né? Deixa eu ir logo, porque ficar parado aqui pode ser perigoso. Então, muitas vezes as pessoas falam, mas não é desse lado, é do outro lado. Então, as pessoas te dão uma bronca que você não está cumprindo alguma coisa. Isso é bem normal aqui. Um olhasse o outro, até o vizinho, você não cortou a grama, você não varreu, todo sábado tem que varrer em volta do quintal, em volta da sua casa, por exemplo. Você não varreu até as 4 da tarde, tem que varrer. Então, sempre tem bastante cobrança, porque a pessoa fala, eu cumpri minha parte, o outro também tem que cumprir. De uma certa forma, é bom isso. Às vezes eu me senti irritada, porque era muito, muito forte, né? Mesmo que eu seja uma pessoa bem regrada, mas algumas vezes eu não percebia. Mas, de uma certa forma, é por isso que a Alemanha até hoje teve bastante sucesso também, né? Eles seguem as padronizações, tentam seguir os códigos de trânsito, apesar de que isso também é muito relativo, mas, no geral, nas estradas, etc., né? Enfim, até normas da casa, quando, por exemplo, você chega, tem que tirar o sapato, muitas casas, e você está toda arrumada, bonita, com salto alto, aí tem que tirar um sapato para entrar na casa. Eu, pessoalmente, não gosto, mas é um tipo de regra que quase todas as casas têm aqui. Por exemplo, se você é convidado para algum lugar, para um jantar, por exemplo, você tem que levar algum presentinho, uma flor, um bombom, alguma coisa assim. E depois de um tempo, você tem que convidar essa pessoa também. Aí no Brasil, não, geralmente você nunca pode levar ninguém, a não ser que você pediu prévia autorização.
Aí no Brasil você leva as pessoas numa festa, mesmo que seja churrasco. No Brasil a gente sempre leva, a não ser que seja uma coisa mais formal, como um casamento, que isso mudou também no Brasil, né? Mas aqui já é uma coisa que você não pode aparecer com alguém, você tem que perguntar antes se pode. Aí a pessoa às vezes fala: não, eu não quero que venha, eu já tive isso, então não, né? Fazer o quê? Mas são tipo de coisas que não é contra você, é porque eles pensam assim, eles não fazem o que eles não querem para ser gentis, para parecerem gentis. Isso tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos também, né? Essa questão da comunicação direta, né, por exemplo, é outra coisa que eles falam na sua cara, mas não quer dizer que ele não gosta de você. Eles fazem uma crítica que, na verdade, pode ser construtiva, mas nós não estamos acostumados que alguém chegue e fala, chegaram para mim e falou assim: o que a senhora está fazendo aqui? A senhora não sabe nada. Então você já começa a chorar, né? Mas você sempre tem que, como fala, provar, né, um pouco que você é, o que você faz. E eles sempre falam na cara, por exemplo, não quero, não gosto, não vou. Eu tenho um exemplo também, né? Por exemplo, eu estava estudando lá, fazendo aulas de direito da Europa, direito europeu, e aí tinha uma moça, encontrei, falei: que bacana, vamos estudar então juntas, conversando como nós conversamos, fazemos amizade, isso é normal na fila, em todo lugar, né? Aí a moça falou, eu falei assim: então vamos trocar nossos telefones, né? Nem existia celular naquela época. Ela falou: não, 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 eu não quero o seu telefone e nem vou dar o meu, porque eu já tenho meu grupo de amigos e meu grupo de pessoas com quem eu me encontro e estudo, e eu não quero aumentar esse grupo porque eu não tenho tempo para mais um amigo, e por isso que eu não vou dar, você não precisa me dar seu telefone, porque eu não vou te ligar nunca. Então, é um choque, né? Eu já quase chorei também. Mas no Brasil as pessoas falam: eu vou passar lá, pega aqui meu número, eu vou te ligar, e acaba não fazendo. Mas aqui a pessoa já fala antes na sua cara que ela não vai te ligar, que ela não quer te encontrar, mas ela não está sendo mal educada. Quer dizer, para nós ela está sendo muito mal educada, mas na cabeça dela, que eu vou pegar o número? Eu nunca vou ligar, então eu já falo que eu não vou ligar. Mas é bem difícil isso, como estudante mesmo, né? Você fala: poxa, nossa, ao mesmo tempo, se você conquistar a amizade de alemães, vai ser para a vida toda. Então, esse tipo de coisa, nós temos que saber quando chegarmos aqui. Senão nós sofremos, porque falam: nossa, mas eu fui tão gentil, mas eles não estão preocupados em ser gentis, estão preocupados se eles vão querer ou não vão querer. E eles falam. Então, é isso com chefe, é com tudo. Tanto que algumas empresas, por exemplo, elas tinham, no México, por exemplo, elas tinham um chefe alemão. Aí teve que fechar aquela empresa, aquela parte da empresa, até eles trazerem um chefe que era mesmo do México, porque os funcionários se sentiam ofendidos e eles não iam mais, não trabalhavam mais, ficaram doentes, porque eles se sentiam ofendidos pela forma que o chefe conversava com eles, que na verdade é normal aqui, né? É normal você levar na cabeça, eles te falarem na cara, é bem normal. Então você tem que estar preparado para isso. O professor não vai passar a mão na cabeça, ele vai falar para você na cara, qualquer pessoa vai te falar, e então a gente fica chocado. Por exemplo, uma outra coisa também que eu acho engraçado, você pergunta para ele: você tem relógio? A pessoa fala: tem. Mas, na verdade, você quer saber a hora, né? Então, pergunta que horas são, porque se você perguntar: você tem relógio? Ele vai responder que tem, mas não vai falar que horas são. São coisas que, para nós, é claro. Tem relógio? Tal hora. Normal. Então, esse tipo de diferença é bem interessante, né? Outra coisa que nós, brasileiros, estamos acostumados, fazemos amizade com os professores, chamamos para o casamento, para o aniversário, para um churrasco, chamamos os colegas de trabalho aqui, isso é mais uma exceção. Geralmente também não se comenta muito da vida pessoal no trabalho, não se comenta mais muito da sua vida, dos seus planos, é uma coisa bem, assim, bem separada. Nos últimos anos, até mesmo através da social media, etc., está melhorando isso, mas geralmente é trabalho, sua vida pessoal não me interessa.
Então, é uma grande diferença também do Brasil, que eu senti, porque no Brasil, se gostássemos de um chefe, o chefe dos colegas já chamava para o casamento, para festa, para churrasco. Essa é uma grande diferença que existe aqui. Com os estudantes, eu não sei se isso também é tão forte assim, mas na vida normal, na vida de trabalho, geralmente é assim. Bom, então, só para dizer, né, eles, já comentei isso, né, eles esperam que você cumpra as leis, por exemplo, na universidade, eles não vão te dar tudo mastigado, eles esperam que você busque a resposta, que você leia antes, que você se informe, e outra, por exemplo, se for seu pai, sua mãe, isso é no-go completo, né? Nunca, tanto que quando os estudantes, o pai ou a mãe escrevem para a gente, eu falo, olha, o próprio estudante tem que escrever para a gente, senão nós não vamos poder responder, porque às vezes o pai e a mãe pensam de um jeito e o estudante pensa em outro. O estudante quer ir para os Estados Unidos e o pai e a mãe querem que ele venha para a Alemanha. Então, os alemães são muito isso de ter essa coisa de ser mais individuais, né? Bom, enfim, isso eu só estou passando essa questão do individualismo, né, que é muito importante, mas o que eu aprendi aqui na Alemanha, que eu posso deixar como lição para vocês, é que eu aprendi a ser bem mais autônoma, apesar de que eu sempre fui no Brasil, e de pegar a minha vida com minhas próprias mãos. Então, eu mesma definia, eu mesma ia atrás daquilo. Aqui não tem jeitinho. Você tem que ir atrás você mesmo, ou você mesma. Você tem que buscar o caminho, você tem que perguntar para a pessoa, não entendeu, pergunta de novo, lê outro lugar, ainda bem que ainda existe a internet. Então, esse tipo de coisa prepara a gente para a vida. É um pouco de individualismo, o alemão é mais para ele mesmo, ele também detesta que dê palpite, o que você... No Brasil a gente já fala, tal coisa, se fosse você fazer tal coisa, aqui já temos que ser mais reservados nesse tipo de coisa, né? Mas aqui eles esperam que a pessoa busque o seu caminho, e não o pai, a mãe, alguém. A pessoa mesmo tem que fazer, né? Tanto que aqui na Alemanha, também, por exemplo, a maioria das pessoas, os homens, por exemplo, eles lavam seu carro. Imagina que eles vão deixar alguém lavar o carro deles. Eles fazem seu jardim. Lógico que existem jardineiros, mas a maioria preza ele mesmo fazer. Então, se ele vê que uma pessoa não tem muita iniciativa própria, isso é um ponto bastante negativo na vida em comunidade aqui. Bom, eu acho que, no geral, era isso que eu queria falar para vocês, que eu acho que é muito interessante conhecer as duas culturas. Eu penso que vocês moram no sul do Brasil, vocês já têm bastante afinidade, ou já são até de família alemã. É muito interessante misturar, né? Os alemães se dão muito bem, até nível econômico, com o Brasil, por isso temos a nossa flexibilidade, gentileza, com essa parte certinha, ou não que nós não sejamos certinhos, mas com essa, como fala, não é dureza, com essa disciplina do alemão. Então, essas duas coisas, quando se juntam, as pessoas podem se tornar grandes amigas, e esta pessoa também, existe uma flexibilidade brasileira que faz com que tenhamos sempre bons resultados naquilo que fazemos. E isso também se impõe muito desculpa me falar, isso agrada muito os alemães, no caso, um chefe, uma coisa assim. Sempre estamos buscando soluções, sejam elas de uma forma complicada ou simples. E os alemães não. Olha, eu não posso fazer isso porque não tem a máquina tal, não tem o equipamento tal. E nós buscamos uma solução, seja ela como for, de preferência de uma forma mais barata, né? Mas é isso. Espero que eu tenha animado vocês a virem à Alemanha. Esses comentários que eu fiz não é para que não venham, e sim para que estejam preparados para aprender, e depois vocês verão como é interessante juntar as duas culturas.
Muito obrigada, estou à disposição. Então, dona Irma, muito obrigado. Né? Ali, sobre atravessar o sinal do pedestre em vermelho, eu vi a pessoa ser multada em Mannheim na minha frente. Eu cheguei, parei, né? Porque me disseram, ó, não atravessa. Né? Estava lá o vermelhinho, escrito Der Green kommt. Né? E a pessoa veio distraída no celular e colocou, ela não chegou a atravessar, ela colocou os 2 pés, desceu da calçada. Aí uma voz desse halt, ele voltou, o guarda desceu da cabine que estava em cima de uma loja e o Strafzettel, ele, na época, puxou os 20 euros e pagou. Daí depois eu perguntei na universidade, disse, não, Fábio, se tu não pagar na hora, depois é 40. É verdade. De Então, bicicleta também, a pessoa multada de bicicleta. Eu lembro também, tem que limpar a tua calçada da neve, muito importante. E eu aproveitei, dona Irma, e mandei aqui, já que já falou da oportunidade das empresas, a T-System, que é a subsidiária da Telecom alemã, em Blumenau, quer dobrar o número de funcionários. De 400 para 800. E eles trabalham muito com a informática e a mecatrônica. Uhum. Além do que, nós temos a NET em Pomerode, a Bosch Rexroth, inclusive eu tenho primos trabalhando lá, tem a BMW, em Joinville também tem várias outras empresas, e fora as empresas daqui que querem funcionários que estudaram na Alemanha. Então, no caso da T-System, especificamente, que é forte do nosso interesse, talvez valesse a pena um contato seu com eles, para ver se consegue algumas bolsas para o pessoal estudar alemão, ou até mesmo financiar o pessoal para estudar na universidade aí. Claro. O professor Mate, que é uma coisa boa, ele esteve aqui já por 4 oportunidades, mas quando ele era estudante na Universidade de Münster. E agora ele é professor do decanato aí da Wirtschaftsinformatik da FAU. Isso. Então, eu já tenho contato com alguns estudantes interessados em fazer esse intercâmbio aí. Então, a gente vai começar a preparar eles para quando sair o edital de vocês no próximo ano, para o próximo ano, eles possam se inscrever. Ótimo, excelente. Muito obrigada. E estou em contato com o professor Domínicos, também para informar-te para a gente organizar o uso daqueles 8 mil euros para fazer o intercâmbio aí nosso e deles para cá também. Isso, também é importante, verdade. Esse nós vamos lançar, assim que lançarmos, eu vou enviar o link para você, porque você está no nosso mailing, né? Perfeito. Ok, então... Eu adoro o nome da universidade em latim. De qual universidade? Da Erlangen? Da Erlangen-Nuremberg. Eu não sei. Dá uma olhadinha como é que escreve o sobrenome do Friedrich Alexander em latim. Muito semelhante ao meu. Muito bom. Ok, professor. Vamos encerrar, então, a nossa... Isso, eu agradeço. E eu vou compartilhar daí a página do Bailat com todos os meus alunos também, inclusive na postagem do vídeo depois, para que fique facilitado o acesso deles às informações. Muito obrigado, Ana Irma. E aguardo seu contato sobre a organização para o ano que vem da feira aqui no sul do Brasil, que vai facilitar a vinda do pessoal do Rio Grande e do Paraná, e também São Paulo, né? Muitos vêm veranear aqui e acabam conhecendo aí Santa Catarina também. Inclusive, a gente tem parceria com o Goethe de Porto Alegre. Muito bom. Ok, muito bem. Então, um bom dia para todos e até a próxima. Até a próxima, Dani. Tchau, tchau. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.